Olá, meus queridos, bom dia. Espero que todos estejam com muita saúde e em paz. Vamos dar início a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós daremos continuidade ao estudo dos pronomes possessivos, indefinidos, interrogativos e relativos. Vocês também farão a atividade das páginas 68 e 69, as questões de 1 a 6. Está bem? Nós vamos rever um pouquinho, revisar um pouquinho sobre o estudo dos pronomes, dando sequência porque já iniciamos em aulas anteriores. Vamos lá? Os pronomes possessivos indicam uma ideia de posse em relação às pessoas do discurso e também são usados para evitar repetições em textos. Esses trechos foram retirados do livro de vocês, então vocês acompanhem também, na leitura, no conhecimento, para que possa compreender melhor ainda, está bem? Então, nós temos aqui, para início, esses pronomes possessivos, Eles estão exatamente para serem utilizados com ideia de posse. E também é muito importante utilizá-los nas nossas produções para evitar repetições, evitar palavras que já foram ditas anteriormente. Então, para substituir essas palavras já mencionadas anteriormente, nós utilizamos alguns pronomes possessivos, para assim evitar repetições. Também temos os pronomes indefinidos, de efeito de sentido vago e indeterminado. São usados nas situações em que o falante não quer ou não pode fornecer informação precisa. Eles podem variar, concordando em gênero, quando eu falo gênero é masculino e feminino, e número, quando eu falo número me refiro a singular e plural, com a palavra com a qual possuem vínculo, ou não variar, não mudando nem de gênero, nem de número. Por exemplo, o pronome algum varia em gênero e número. Então, nós temos algum, um pronome indefinido, que pode variar em gênero e número, por exemplo, alguns, alguma, algumas. Olha o exemplo, o Brasil tem alguns rios. Como nós temos aí rios, um substantivo no plural, o pronome indefinido alguns também está no plural. O pronome algo, por sua vez, é invariável, ou seja, ele não vai variar, ele não vai mudar. Está bem? Vamos ao próximo. Os pronomes interrogativos são usados para formular uma pergunta de forma direta ou indireta. Os pronomes que e quem são invariáveis, ou seja, não vão variar em gênero e nem em número. E o pronome qual flexiona-se em número, por exemplo, qual e quais. E o pronome quanto também varia em gênero e número. Podemos encontrar quanto, quantos, quanta e quantas. E por último, nós temos os pronomes relativos. Eles são usados para evitar a repetição de um termo citado anteriormente. Esses pronomes podem ser variáveis ou invariáveis. Mais uma vez, essas informações estão no livro de vocês, nas páginas 66 e 67. Caso queiram voltar, porque já foi falado sobre esse assunto em aulas anteriores, pode voltar no livro didático, pode voltar nos vídeos anteriores para sanar todas as dúvidas. Está bem? Agora nós vamos à atividade. Questões do livro de vocês. Nós vamos à primeira questão. Diz assim: leia a tira e responda as questões. Espelho, espelho meu. Existe alguém mais bela do que eu? Ela tá falando sério? Se eu fosse um espelho mágico, eu seria capaz de baixar uma sombra e não precisar nem olhar. Então, meus queridos, vocês observem, que nessa tira ela faz aí uma referência a um conto que nós conhecemos, não é isso? E que ela traz aí esse tom mais humorístico, está bem?
Temos aí balão de fala, balão de pensamentos, só dando aí uma recapitulada nos componentes da tira. Então, vamos às perguntas, que o nosso assunto são os pronomes. A frase dita por Helga faz referência a um conto de fadas muito famoso. Qual é ele? Aí você vai e escreve. E em que situação essa frase é dita nesse conto de fadas? Você vai escrever qual é o conto e ainda vai explicar em qual situação essa frase ela é falada, né? Ela é dita. Item B. Por que o espelho se questiona se Helga está falando sério? Por quê? C. Qual é o sentido do pronome usado em espelho, espelho meu? Qual é o sentido do pronome utilizado nesta expressão? Está bem? Vamos agora à questão de número 2. Mais uma tira. Uma porca enferrujada. Para que serve? Tudo serve para alguma coisa. Aí observem o terceiro quadro, dando sequência. Mas nada serve para tudo. Mais sequência, mais uma sequência. Observa que os personagens Quino e Mafalda, né? Eles estão aí dialogando, existe aí um componente muito importante que é o visual, que são as fisionomias, o gestual, as falas também, para que haja uma melhor compreensão. Item A. Qual é a utilidade do objeto encontrado por Felipe? Para que serve esse objeto? De que forma os sentimentos das personagens estão expressos nos quadrinhos? Como que vocês conseguem identificar esses sentimentos? De que forma eles estão expressos? Você vai escrever a forma como eles estão expressos, tá bem? Eu disse que vocês prestem atenção ao gesto, ao fisionomia, a informações, então presta atenção a essas dicas que eu já estou fornecendo. E B. Qual das frases traduz o sentido da fala de Felipe no segundo quadrinho? Nós temos aí duas informações. Você vai marcar, você vai identificar qual dessas duas frases é a que traduz a fala de Felipe no segundo quadrinho. Veja bem, que é no segundo quadrinho. Depois de feita essa marcação, essa identificação, você vai reescrever a fala de Felipe sem empregar um pronome indefinido. Então, você vai reescrever a frase que você marcou e depois depois de reescrever, você vai retirar. Na hora de reescrever, você vai retirar. Retirar o quê, professora? O pronome indefinido. Está bem? Questão 3. Leia o título abaixo, extraído de um texto jornalístico, e responda às questões. Saiba quais são os alimentos que podem impulsionar os seus estudos. Aí nós temos a fonte de onde foi retirada este trecho. Aliás, este título. A. Qual é a classe gramatical da palavra destacada no título? Nós já observamos que a palavra destacada é quais? Quando pergunta a vocês qual é a classe gramatical, você vai identificar qual dos pronomes. Lembrando que nós estamos estudando os pronomes possessivos, indefinidos, interrogativos e relativos. Então, você vai identificar uma dessas classificações. Agora, você, ainda no item A, reescreva o título substituindo a palavra alimentos por alimento. Então, você vai fazer a substituição da palavra alimentos por alimento, ok? Item B. Que alteração a palavra quais sofreu na reescrita do título? Observa que quais está flexionado em número. Quando você fez a alteração de que palavra? Substituiu a palavra alimentos
por alimento. Alimento está no singular. E o que aconteceu? Olha o item B. Que alteração a palavra quais sofreu na reescrita do título? Ela deve ter mudado. Não é isso? Então, você vai dizer qual foi essa mudança, qual foi essa alteração que houve na palavra quais. Item C. Utilizando pronomes interrogativos. Elabore duas questões que poderiam ser respondidas em uma matéria com esse título. Então, você vai criar aí duas perguntas, duas questões que podem ser respondidas em relação a essa informação da matéria. Que informação? Saiba quais são os alimentos que podem impulsionar os seus estudos. Então, relacionado a essa informação, né, você pode elaborar, você deve elaborar duas questões que podem ser respondidas em relação a essa matéria. Está bem? Espero que estejam entendendo. Quarta questão. No caderno, complete as frases usando pronomes relativos. Tranquilamente, vocês vão copiar a quarta questão. Onde tem a estrelinha, vocês deixam um pequeno espaço para exatamente colocar o pronome relativo adequado. Adequado para completar cada frase. Está bem? Vocês copiem e o item A é assim. O livro, peguei da biblioteca, é ótimo. B. Os doces de mais gosto estão fresquinhos. C. A escola, estudo fica perto de casa. D. Cortaram a árvore, tronco estava com cupins. E. Não conheço a pessoa de... Você falou. E F. Você é tudo? Sonhei. Tranquilamente vocês vão conseguir colocar aí os pronomes relativos. Quinta questão. No caderno, una as duas frases usando pronomes relativos. Olha, para cada item, nós temos duas frases. O que é que vai acontecer? Você vai unir essas duas frases. Primeiro, item A. A guerra foi prejudicial a todos. Primeira frase. Olha a segunda. A guerra terminou agora. O que é que vocês vão observar? Observar o termo que se repete. Tranquilamente, vocês observam que é o termo a guerra. Então, eu vou responder o item A para facilitar, tá bem? Então, fica como, professora? A guerra que terminou agora foi prejudicial a todos. Vejam que a segunda frase, ela deu início, quando eu juntei as duas, ela foi o início. Por que tem que ser o início, professora? Porque nós temos que ter coerência. Coerência no que estamos falando, no que estamos escrevendo. Então, não poderia escrever assim. A guerra foi prejudicial a todos, terminou agora. Até posso, mas dando uma sequência lógica, fazendo com que a informação fique bem mais coerente, coesa, eu posso colocar da seguinte maneira. A guerra que terminou agora foi prejudicial a todos. E coloquei aí também o pronome relativo que. Está bem? Item B. As tarefas me ajudarão a aprender. As tarefas são para casa. Não esqueçam de utilizar os pronomes relativos. C. Eu estudo na escola. A escola é muito boa. D. Não conheço a aluna. A aluna saiu. E. Comprei um livro. Não me recordo do título do livro. F. A casa é espaçosa. Eu moro na casa. Certo? Espero que tenham entendido. Junta as duas informações, retira o termo que se repete e, para unir as duas informações, vocês vão utilizar pronomes relativos. E a sexta e última questão, ela é bem extensa. O que eu faço, professora? Eu preciso copiar todo esse texto? Não, não precisa copiar o texto. Vocês têm ele no livro, vocês vão consultar, sem problema nenhum. Está bem? Não precisa copiar, não. Leia atentamente o texto a seguir e copie no caderno a alternativa que preencha corretamente as respectivas lacunas. Ou seja, vocês apenas copiem o título da questão e copiem as opções e marca. Vai marcar uma opção que está aí, né, na opção
todos os pronomes que completarão corretamente as informações do texto. Está bem? Vai, marca com X. Tá tudo tranquilo. Então, é assim. Você tem em mãos uma série de histórias contadas pelos velhos Munduru. Os velhos são as pessoas que dominam a tradição oral e sabem como ninguém contar. Histórias que nos remetem a um tempo muito distante de dias. Histórias batizadas de mitos. Quase sempre contam a origem de tudo e são sempre transmitidas de forma oral, ou seja, não há livros que guardam essas narrativas. São carregadas na memória do povo inteiro e são sempre recontadas de forma a despertar no povo um amor pela própria história, pelas lutas, pelas vitórias e derrotas. Não são histórias muito fáceis de compreender, não. E não são fáceis porque ocorreram num tempo em que o tempo ainda não existia, em que os animais governavam o mundo, em que o espírito criador andava junto com os homens no grande jardim chamado Terra. Mas existe uma maneira de compreender os mitos, um segredo que eu gostaria de partilhar com vocês. É preciso ler e ouvir os mitos, não com os ouvidos que ficam na cabeça, pois costumam nos enganar, mas com os ouvidos que existem lá no fundo do coração. O ouvido da memória, o conhecimento que cai, o ouvido adormece. Fica lá escondidinho e depois, quando a gente menos espera, surge de novo. A gente nunca mais esquece o que ouve com o coração. Por isso, quem quiser aprender mais coisas sobre o povo tem de ler Histórias com o Coração. Outra coisa importante, histórias são reais, elas acontecem de verdade. Ai, que coisa linda, né? Esse relato, muito maravilhoso. Perfeitamente, tudo que a gente escuta com o coração fica na memória, é profundo. Então, meus queridos, vocês vão analisar os 4 itens e vão marcar apenas um que completa corretamente cada espacinho desses. Está bem? Então, nós ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado das explicações e que tenham entendido. Qualquer dúvida que surgir, volta ao livro didático ou então a nossa aula anterior, que tem vários quadros com os pronomes. Está bem? Para concluir uma mensagem. Querido aluno, estou com muita saudade. Espero que você esteja bem e se cuidando. Vamos continuar nos dedicando e estudando, firmes e fortes, pois sei que uma hora tudo isso que estamos vivendo vai passar e nosso reencontro vai ser maravilhoso. Estou aqui pensando em você. Espero que aproveite esse tempo para estar com sua família. Continue sendo forte e se cuidando. Com carinho, professora Mônica. Um abraço, meus queridos. Fiquem todos com Deus.